Graça e paz, igrejas, vamos nos colocar em pé. Vamos cantar o hino 354 do cantor cristão. Sendo remido por Cristo na cruz, vivo gozando no reino da luz, cheio da graça que vem de Jesus. Cada momento o Senhor me conduz, cada momento me guia o Senhor, cada momento dispensa favor, sua presença me outorga vigor, cada momento sou teu, ó Senhor, junto com Cristo na luta moral, o erro combate os pecados e o mal. Ergo bem alto a bandeira real, cada momento mais firme e leal, cada momento me guia o Senhor, cada momento dispensa favor, sua presença me outorga vigor, cada momento sou teu, ó Senhor, salvo por Cristo da vil perdição, posso sentir que lhe dá proteção. Nunca os contritos o buscam em vão, cada momento concede perdão, cada momento me guia o Senhor, cada momento dispensa favor, sua presença me outorga vigor, cada momento sou teu, ó Senhor. Nas minhas lutas me pode amparar, e do maligno também me livrar. Cada momento por onde eu andar, Cristo meu mestre me pode guardar. Cada momento me guia o Senhor, cada momento dispensa favor, sua presença me outorga vigor, cada momento sou teu, ó Senhor. Vamos orar. Senhor, meu Deus e meu Pai, em o nome de Jesus Cristo, eu quero te agradecer por estar com o Senhor na tua casa, junto com os meus irmãos, povo do Senhor, conquistado na cruz do Calvário pelo sacrifício de Jesus Cristo, nosso eterno e amado Salvador. Nos reunimos aqui na manhã deste dia para prestarmos um culto de louvor e adoração ao Senhor, e de ensino e aprendizado da tua santa e eterna e bendita palavra. Nós carecemos do auxílio do Senhor. Nós precisamos da iluminação do teu Santo Espírito. Todos nós que estamos aqui. Todos nós estamos em fase de aprendizado, de conhecimento, de crescimento espiritual, buscando santidade, buscando, Senhor Deus, agradar ao Senhor para que
as nossas vidas, Senhor Deus, possam subir ao Senhor como aroma suave. Senhor Deus, nos perdoe pelos nossos pecados, pelo tempo da ignorância. Nos perdoe, Senhor Deus, quando nós transgredimos contra o Senhor. A consciência de Davi deve ser a nossa. Contra ti somente pequei e fiz o que era mal aos teus olhos. Nós possamos, Senhor Deus, nos aproximarmos mais do Senhor, conhecermos mais o Senhor, servirmos e honrarmos mais o Senhor e nos santificarmos a cada dia e a cada instante, porque está próximo o tempo de o Senhor buscar a tua igreja. E eu tenho certeza que nenhum dos que estão aqui, dos que estão nos vendo e ouvindo, querem ficar, querem subir com o Senhor. Tenha misericórdia da tua igreja, eu oro no nome de Jesus. Amém. 495 do cantor cristão. Cristo Jesus gozar uma vida de eterno prazer e amor, onde nunca perigo qualquer pode entrar, vida gloriosa na graça do Redentor. Salvos por Jesus cantaremos nós no céu, glória, glória, Pai, salvação do Senhor. Eis que todos, anjos e santos sem véu, vemos de o ver coroado, Rei dos céus, Senhor. Todos nós os remidos com gratidão, juntos com regozijo eternal, com Deus louvaremos a quem nos deu tal salvação. Sim, ao Cordeiro de Deus e Senhor dos céus. Salvos por Jesus cantaremos nós no céu, glória, glória, Pai, salvação do Senhor. Eis que todos, anjos e santos sem véu, vemos de o ver coroado, Rei do céu, Senhor. Oh, que grande verdade, que grande luz, paz, favor, redenção, alegria, amor. Tudo nos vem pela morte na cruz desse Cordeiro de Deus divinal, Senhor. Salvos por Jesus cantaremos nós no céu, glória, glória, a salvação do Senhor. Eis que todos, anjos e santos sem véu, vemos de o ver coroado, Rei dos céus, Senhor. Pela fé no Senhor recebemos paz, dom gracioso de Cristo Jesus, ó Rei. Deu-nos, pois, salvação que é completa e veraz, assim livrou-nos do justo rigor da lei. Salvos por Jesus cantaremos nós no céu, glória, glória, a salvação do Senhor. Eis que todos, anjos e santos sem véu, vemos de o ver coroado,
Rei dos céus, Senhor. Alegres seremos na verdade, pois veremos Jesus que na cruz venceu. Provas Ele nos deu já por ter, vendo aquele que de ditosa esperança do povo seu. Salvos por Jesus cantarem os nós dos céus, glória, glória, paz, salvação do Senhor. Eis que todos, anjos e santos sem véu, vemos e o ver coroado, Rei do céu, Senhor. Oh, glória a Deus. Louvado seja o Senhor. Os irmãos podem se assentar. Deus seja glorificado e exaltado. Bom é estarmos com Deus, na casa de Deus, com o povo de Deus, na companhia dEle, desfrutando deste amor, dessa graça, dessa bondade, dessa misericórdia, do seu favor e do seu perdão. Oh, quão bom é estarmos na casa de Deus. O salmista Davi já disse, é melhor um dia na casa de Deus do que 1000 em outro lugar. Bom estarmos aqui louvando e bendizendo e exaltando o nome de Deus. É muito bom ter você aqui conosco na manhã deste dia. O desejo do nosso coração é que a graça, a paz, a bondade e a misericórdia de Deus te alcance e que você seja abençoado não somente agora e nem somente neste dia, mas que você possa ser abençoado eternamente. E para que você consiga essa bênção, é necessário uma só coisa: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, deixa ele dirigir a sua vida, deixa ele dirigir os seus passos. Eu sei que você tem livre arbítrio, que você tem o direito de escolha, mas olha bem como tem sido a sua vida. Olha o que tem sido a sua vida até aqui, na sua gestão, na sua maneira de ver, na sua maneira de agir, na sua maneira de interagir, na sua maneira de reagir. Deu certo o que você planejou? Deu certo o que você pensou? Deu certo o que você executou? Se não, entregue a sua vida a Jesus. Deixa Ele dirigir os seus passos. Submeta-se a Ele. Ele é Senhor e você é servo. Você pode crescer na graça e no conhecimento e você pode prosperar. E prosperidade não é só intelectual e social, mas espiritualmente. Progrida espiritualmente, tornando-se um servo de Deus, aprovado por Deus, vivendo para o louvor da glória de Deus. Nós estamos trabalhando numa série de mensagens com o tema norteando as nossas vidas pela palavra. A palavra de Deus contém ou é tudo aquilo que nós precisamos conhecer e saber. Ah, pastor, não é assim, tem muitas outras áreas. Eu creio que sim. Mas se nós aprendermos da palavra, nós conhecermos a palavra, o Deus da palavra, a palavra que é Deus, olha, eu creio que nós lucraremos muito e receberemos direção. Então, quando nós colocamos, e não foi a bel prazer, foi pensando em direção, porque Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E Jesus é a palavra. Ele lá em João 1 e 2 diz, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus.
Ele estava no princípio com Deus e todas as coisas que foram feitas por ele. E sem ele, nada do que existe seria feito. Então, nortear é rumar em direção. Rumar em direção a Jesus, que é o caminho, que é a verdade e que é a vida. E onde nós podemos aprender de Jesus? É na palavra. Então, convergirmos todos na palavra. Por quê? A palavra liberta, a palavra salva, a palavra cura, a palavra opera sinais e maravilhas, prodígios, e a palavra salva e santifica. Quando falamos nortear, é direcionar, rumar, ir em direção, buscar. E o Senhor diz: buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Nós estamos a alguns cultos e a alguns sermões no versículo 21 e 22 do capítulo 24 de Mateus. Nós nos propomos, norteando as nossas vidas pela palavra, escatologicamente, profeticamente, em Mateus 24 e 25. Mas nós estamos no versículo 21 e 22, mais especificamente no 21, que diz: porquanto haverá nessa época futura, a nossa, de 592 a 570, o profeta Ezequiel, há 2.600 anos atrás, ele já havia falado acerca dessas questões futurísticas, apocalípticas, escatológicas. E agora quem está falando aqui é quem revelou para Ezequiel. Aqui quem está falando agora é aquele que revelou para Daniel. Quem está falando aqui é aquele que revelou para Zacarias. É aquele que revelou para Isaías e os outros profetas. Quem está falando aqui é Deus. E ele disse: quem vem a mim vê o Pai. Eu e o Pai somos um. Jesus é Deus. Então é Jesus que está falando aqui acerca do mesmo assunto escatológico que os irmãos já conhecem das duas divisões deste texto, que já aconteceu na diáspora, na queda de Jerusalém, na queda de Israel, em 70 anos depois de Jesus Cristo, que se cumpriu aquela profecia de Jesus que disse: Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas, quantas vezes quis te ajuntar como a galinha junta os teus pintainhos e tu não o quisestes, ou tu não me ouvistes, conjuro-te que não ficarás pedra sobre pedra. E aconteceu. Então, se você é um leitor da palavra de Deus e for querer contestar esta palavra dizendo que isto já aconteceu e de que não tem nenhuma reserva para o futuro, você está equivocada, porque você erra não conhecendo a palavra de Deus. A palavra de Deus ela é para ser estudada e guardada no seu coração. Escondi a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. Então, como jamais aconteceu desde o início do mundo até agora, nem nunca mais haverá. Está falando aqui da 70ª semana de Daniel. 69 já aconteceram. Alguns creem que ainda estamos na 69ª semana, que começou na descida do Espírito Santo em Atos 2. Ao cumprir-se o dia do Pentecoste, ao cumprir-se o dia do Pentecostes, nunca mais Pentecostes, a descida do Espírito Santo, estavam todos assentados e de repente veio um som tempestuoso como que de um vento e encheu toda a casa. Então começa em Atos 2, a 69ª semana das 70 semanas de Daniel. Resta apenas uma semana, que é um período de 7 anos. E escatologicamente,
é tratado como o princípio das dores, que são 3 anos e meio, e aí Jesus Cristo vem buscar a sua igreja, e quem morreu em Cristo ressuscitará primeiro, e depois nós, os que estivermos vivos, nos encontraremos com, antes nós teremos os nossos corpos transformados e nos encontraremos com ele nos ares. Não é a volta de Jesus Cristo, a sua segunda vinda. Nem todo olho verá. Mas aqui, onde nós entraremos hoje, em Ezequiel, tem a fala de um grande exército, numeroso, e de que há Gog e Magog. E aí fica a questão: quem é Gog, quem é Magog, quem é Tubal, quem são esses povos, com quem eles são aliados. Então Ezequiel vai nos dar um esclarecimento acerca de quem é Gog. Gog é o anticristo, aquele que é contrário a tudo aquilo que é Deus. Que no primeiro período dos 3 anos e meio, eu já falei a vocês que são anos que não são bissextos, então todos têm 30 dias. Esse período ele é contado 2.560 dias. Esse primeiro período, com a igreja sendo arrebatada, fica o segundo período, que é a grande tribulação. E Ezequiel, ele desmembra isso em 2 períodos: o início e o fim. E no fim, a segunda volta de Jesus Cristo, que já volta guerreando. Então, quando nós falamos de Gog, que está aí em Ezequiel, capítulo 38, versículo 6, Ezequiel, capítulo 38, versículo 6. Gomer e todas as suas tropas e Bet-Torgama, a casa de Torgama, no extremo norte, e todas as suas tropas, sim, muitas nações estarão contigo. A Bíblia, quando se refere a Gog e Magog, fala que vem do norte. E essa região, ela se estende da Síria, Turquia, Rússia, e chega até a China. Não diz aqui o nome do personagem. Os nomes que o pastor falou aqui são pessoas que possivelmente têm como característica ser o anticristo. Porque os rabinos estudiosos dizem que Yeshua HaMashiach, que o HaMashiach já está entre nós. E profeticamente, há muitos estudiosos da palavra dizendo que nós, a partir do dia 31 de outubro, iniciamos o período do princípio das dores. De todos os eventos que estão acontecendo
no mundo, inclusive os programas das Nações Unidas para o governo único. No domingo próximo passado, à noite, quando eu vos falei, eu falei acerca da moeda que não será mais em papel, em cédula. Para o nosso país, a implantação começa em 2024 e em 2025 já está só eletronicamente. Há o projeto, eu postei ontem, não sei se alguém de vocês viram, mandei para o Alex e para mais algumas pessoas, aquele microchip que tem eletrodos como pequenas agulhas que são inseridas dentro do nosso corpo subcutaneamente, para que nós façamos tudo pelo chip, não no cartão, mas no corpo. E aí ali já está o www, que é o VAV, que é o 666. Então são coisas que estão acontecendo, como a guerra que está acontecendo agora. E o tratado de paz que haverá. E quem propor o tratado de paz, vocês podem escrever. Este é o anticristo. Então aí vai ter um nome, e ele é do norte. Então vem do norte o anticristo. Então eu quero convidar você a ler algumas vezes Ezequiel capítulo 38, capítulo 39. E quero também pedir para você, que é na linguagem de hoje atualizada, o Cid Moreira falando ou lendo. Então você vai ler primeiro e depois você vai ouvir, para entender o que estamos falando aqui. Porque é muita informação em um tempo muito pequeno. Então o pastor está falando agora de que tempo? Quando o pastor entrou agora em Gog e Magog, que está em Ezequiel 38 e 39, o pastor está falando da grande tribulação, os dois períodos da grande tribulação. Já houve o arrebatamento da igreja. Já está na terra, dos termos de Israel, as duas testemunhas. Quem são elas? Duas pessoas que não morreram. Enoque andou com Deus e Deus para si o tomou. Vai voltar. E vai por 3 anos e meio pregar o arrependimento em Israel. Qual é o outro que não morreu? Elias. Então são as duas testemunhas que, vestidas de saco, estarão pregando o evangelho, para que haja arrependimento em um tempo de grande dificuldade, onde não tem mais o Espírito Santo que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo, porque ele subiu. E a igreja subiu junto. Então, estes dois períodos aqui é o período da grande tribulação, onde haverá pessoas sendo salvas ainda, e o remanescente em Israel são os 144 mil das 12 tribos. Mas é um período de grande guerra, de grande destruição, de grande perseguição na face da terra. E aqui, quando nós vimos em 24 de Mateus, no 21 e no 22, é que esse tempo vai ser tão crítico, vai ser tão terrível, que vai ser abreviado, vai andar mais rápido. Amados de Jesus Cristo, nós já vimos que Elias orou e o sol parou. Nós já vimos que Josué orou e o sol parou.
Elias orou e o fogo desceu. O sol parou. Mas aqui é velocidade. A Ludmila, outro dia, disse para mim, foi na sexta-feira, sério? Nós já estamos em 1º de dezembro. Como o tempo passa rápido. Pena que não foi assim até eu completar 18 anos, né? Demorou 73 anos e 5 meses para eu fazer isso. Mas depois, e ainda Deus fala que os dias vão ser abreviados para que haja salvos. E sem derramamento de sangue não há remissão. Há muitos crentes nominais que levaram a sua vida empurrando com a barriga, dizendo, não é bem assim que está escrito, isso é tudo bobagem, mas que lá no fundo tem alguma coisa que diz, olha, era verdade, eu não me atentei, e agora estou aqui vendo, agora estou aqui fazendo, agora está com dificuldade de alimento, agora está com dificuldade porque o sol está rachando mamona, falando mamona, aí gente falando que o sol vai aquecer tanto e as pessoas vão ter tecido que envolve o crânio rachando, o tecido epitelial rachando, abrindo feridas, tempos difíceis, de pestes, de guerra, de terremotos, de epicentro, mortandade e pestilência de uma velocidade, então, em um período que a Terra vai estar diminuindo a sua população humana, a sua população de animais irracionais, de aves, de peixes, e de fome. E de fome. Grande e terrível, e terríveis dias estão preditos na palavra de Deus. Mas o pastor não está aqui para meter medo, para fazer terrorismo, ou para ser antipático, muito menos simpático, apenas falando o que está escrito. E lá em Ezequiel, capítulo 38, versículo 15 e 16, sim, e virás do teu lugar. E está sendo falado aqui da pessoa do anticristo que vai agora na guerra, como sei falar, não terminei. Esse tratado de paz entre Israel e os seus inimigos, que vai ser quebrado. E quando for quebrado, o templo, o terceiro templo, já estará pronto. E já estará o sacrifício contínuo. E aí ele vai entrar lá e vai profanar o templo. E vai querer ser adorado como Deus. E aí vai ser revelado o iníquo. Aí você vai saber quem é o anticristo. Mas aí é tarde. O bom seria que você soubesse do anticristo lá na glória, sendo preparado por Cristo para vir na guerra contra Gog e Magog, lá no Armagedon. Pastor, quanta coisa louca. Porque é um período muito crítico de todos os períodos que já houveram. Nunca houve nada semelhante a isto. Então, em 15:16, quando ele vem lá do norte, isto é, Gog, e muitas nações em tua companhia, aqui um exército estimado em 200 milhões de soldados. Quantos habitantes há em Israel? Sabendo que 1/3 dos habitantes dentro do território de Israel
são de palestinos, turcos. Eles são ismaelitas. É 1/3. Mas, juntamente com eles, são de 15 a 16 milhões de israelenses para um exército de 200 milhões. Então não é um exército único. Aqui é aquele pequeno chifre que vai crescendo e tem outros 10 chifres junto com ele. São 10 nações, são 11 nações que vêm para tomar, saquear, tirar os despojos, tirar as riquezas e banir Israel da terra. O centro do mundo, o centro da terra é Israel. Um exército montado. Amados, nós temos que entender que é uma visão dada a um homem há 2.600 anos antes de nós, que foi profeta para Israel de 592 a 570 antes de Jesus Cristo, e não tinha compreensão nenhuma do que é um tanque, do que é um avião, do que é um míssil, do que é um drone, do que é um foguete, do que é uma metralhadora, do que é um fuzil. Ele está usando a linguagem da época. Se invadia, se guerreava com cavalos. Então ele usa isso aí. Montado em cavalos numerosos. Pode ser carros, pode ser tanques, pode ser anfíbios, pode ser toda a espécie de veículo bélico para a batalha. Numerosa multidão de guerreiros. Para quê? Para acabar com Israel. 38:16. Avançarás contra Israel, o meu povo, como nuvem ameaçadora que cobre toda a terra nos dias do futuro. Quando chegar a hora, eu mesmo te livrarei a atacar, te levarei a atacar e invadir as minhas terras, a fim de que todas as nações pagãs fiquem sabendo quem eu sou, quando eu manifestar poderosamente minha santidade à vista de todos os povos, por meio de ti. Agora, amados, aqui agora a gente entra numa outra situação mais complexa ainda. Eu quero pedir o auxílio do Espírito Santo para que você possa compreender. Sem derramamento de sangue, não há remissão para os pecados. O anticristo já entrou e profanou o templo. A impiedade está no seu ápice, no seu êxtase. O propósito do maligno, mesmo sabendo que vai ser derrotado, ele estará à frente deste grande exército junto com o anticristo. E haverá aqui, já no 38:15 e 16, é o segundo período, do último período, que é a grande tribulação, de que Jesus vai voltar para defender o seu povo e a sua nação. Mas o pecado, ele estará lá na tampa, e de que as nações, elas são pagãs. O sacrifício de Jesus Cristo, que é o sangue de Jesus Cristo, que nos purifica de todo pecado, vertido lá no Calvário, lá no Gólgota,
lá no Monte da Caveira já não serve mais para aspergir sobre as pessoas e purificá-las. As que vão sendo salvas, onde as duas testemunhas vão falando acerca dos fatos e dos acontecimentos, são aquelas que não aceitarão a marca da besta. Que são crentes nominais, mas que já ouviram falar e que já sabem que se deixarem marcar, não terão eternidade com Deus. Não comprarão, não venderão, serão perseguidas e vão ser capturadas e torturadas, e aí cortadas em pedaços a renunciar a Jesus Cristo. E elas não farão. Mas o sacrifício é com o seu próprio sangue. Por isso que este pastor está continuamente onde todas as outras igrejas, a maioria delas, falando em bênção, em prosperidade, em tomar posse, a determinar, a encostar Deus lá na parede e falar para ele, você é obrigado a me dar, porque está escrito. É a palavra, é o evangelho. Mas ele é complexo. E ele deve ser entendido à luz do Espírito Santo. Então aqui, amados, haverá um sacrifício de pessoas pagãs. É um sacrifício. Não para a salvação dele, mas por causa dos atos e dos feitos dele. Você imagina, e aqui este versículo 15 e 16, que dá prosseguimento, ele vai chegar agora a um morticínio. Haverá pragas instantâneas, e aí creio que aquela praga que está em um profeta menor, que diz que eles estando montados nos lombos dos seus cavalos, as órbitas dos seus olhos derreterão. E aí surgiu lá na África setentrional uma peste do macaco chamado ébola, que alguns teólogos da época, da década de 80, 82, 84, achavam que o ébola era a peste que está no profeta menor, que fala dos que guerrearam contra Israel. Mas isso está destinado lá para aqueles que estiverem avançando sobre Israel no Monte das Oliveiras. E aí já há um remanescente muito pequeno. Israel está reduzido a quase nada. Israel está quase exterminada, mas não pode ser exterminada porque tem uma promessa de Deus que diz que depois que Israel voltasse para os seus termos, nunca mais ele seria tirado de lá. Mas Israel não tem mecanismos, porque vai falando aqui na palavra de Deus, e se o Alex colocar aí o texto correlato a este que está em Daniel 11:44, Daniel 11:44, contudo, notícias procedentes do leste e do norte assustarão, deixando muito preocupado. Então ele decidirá sair para destruir, exterminar muita gente. Está com o propósito de aniquilar Israel. Mas Israel não tem mais aquele domo que os mísseis já entram com facilidade, não tem muros, não tem fortalezas. Então Israel está aberto e já morreu milhões de pessoas. E tudo isso acontecendo com todas as outras coisas que já vos disse, de cataclismas, pestes. Então o número de pessoas é pequeno. Mas em 1948, Israel voltou a ser nação. Mas o anticristo quer exterminar. A luta não é contra o povo. A luta é contra Deus.
Amados de Jesus Cristo, há um relato da palavra de Deus, nós, nesta série aqui, chegaremos, que haverá tanta gente morta que os corvos não darão conta de comer tanto morto. Qual é o número que eu tenho falado que os irmãos acham que é absurdo e impossível, de gente que vai invadir para destruir Israel? Quantos milhões? 200 milhões. Imagina 200 milhões de gente morta. Imagine o volume de carne. Imagine o volume de sangue. Imagine a carniça. Ezequiel capítulo 38, versículo 22. Ezequiel capítulo 38, versículo 22. Executarei juízo e condenação sobre ele. Esse ele aqui é o anticristo e o seu exército. Não vai ficar um. Olha, com doenças contagiosas e derramamento de sangue. Desabarei terríveis tempestades de chuva, granizo, fogo e enxofre ardente sobre ele. E todo o seu exército também será atingido. O mesmo ocorrerá sobre as muitas nações que estarão com ele. Eu falei aqui aos irmãos de 11 nações. Esta chuva, ela não acontecerá, esta peste não acontecerá somente para aqueles que estarão guerreando. Amados de Jesus Cristo, eles pertencem a países. Países têm milhões de habitantes. O que aconteceu em Sodoma e Gomorra acontecerá. Nesses dias atrás, estava postando aqui no meu WhatsApp para alguns irmãos, aqui na divisa de São Paulo com Minas, em Andradas, ali a terra lá do vinho, em Minas Gerais, e imóveis, as pedras de granizo que caíram em Andradas. Caiu no campo. E estavam lá. E algumas maiores do que este púlpito. Pedras de granizo com mais de 1 tonelada. E o que Deus está falando aqui não é como essa chuvinha de gelo que de vez em quando cai, que quando cai lá na grama a gente vai pegar e vai. É um misto de gelo com enxofre, fogo, em cima de um povo sendo aniquilado pelo Senhor Jesus Cristo, com a espada afiada que sai da boca dele, com peste. Você imagina o que está proposto para que Jesus Cristo falasse: se aqueles dias não fossem abreviados, ninguém se salvaria. É por isso que Deus está falando à igreja: prepara-te para te encontrares com o teu Deus. 2.600 anos depois do profeta Ezequiel. Mas eu creio que muitos dos que estão aqui vão passar por isso. E cabe uma pergunta aqui agora, igreja. Você vai subir ou você vai ficar? Aqui independe do
eu quero. Aqui tem que ter uma certeza. Eu vou. Aqui tem que ter um exame analítico introspectivo de conduta, de ação, de vida, de fé, de comportamento, de dependência, de serviço. Ah, mas isso está distante e não vai acontecer. Mas se você morrer agora, é infeliz o que ficar, mas é mais feliz do que aquele que morre agora sem estar preparado para estar com Cristo. Aqui as coisas são no ápice. É grande sofrimento, é grande. E aqui, amados de Jesus Cristo, há um lugar para sepultamento como testemunho. Haverá um lugar para sepultamento lá no vale de Jezreel, onde por 7 meses, deixa eu repetir, onde por 7 meses as pessoas que ficaram vivas dos termos de Israel, que foram poupadas, todas elas, homens, velhos, velhas, mulheres e crianças, estarão sepultando aquelas carcaças. 7 meses. Se todas as adversidades do tempo da grande tribulação não bastasse, aqui a batalha já está ganha. O anticristo já está derrotado. Mas ainda a carniça está lá. Imagina você, homem comum, mulher comum, que tem nojo de uma barata, recolhendo corpos de pessoas que morreram de peste. São 7 meses. Imagine o chão, o lamaçal, que é aquele chão de sangue, lá daquele bicho que está dentro do nosso corpo, que come o nosso corpo e depois ele derrete. Recolhendo. Não é mais fácil se preparar agora para ser arrebatado como igreja de Jesus Cristo do que pagar para ver? Não é mais fácil endireitar o caminho agora e deixar de viver encantado nesse mundo que as pessoas se encantam tanto com ele e que sonham tanto e que imaginam tanto, mas que não dão lugar para Deus, que fazem o que querem e diz que não existe nada disso? Por que esperar todas estas coisas e não se preparar para se encontrar com Deus? Quer esperar para ver? Para nós encerrarmos agora nessa manhã, Apocalipse capítulo 16, versículo 4. Apocalipse 16, versículo 4. O terceiro anjo derramou a sua taça nos rios e nas fontes, e todos eles se transformaram em sangue. Imagina o cenário. Imagina a miséria. Imagine. Você que gosta de ir aos campos, né? Muito gostoso ir. Eu gosto de ir em lugar onde tem florestas e rios, né? E acordar cedo, abrir a janela e respirar aquele ar gostoso, né? Ir à praia, estar em frente à praia. Eu, quando viajava, hotéis, eu ficava em Santa Catarina, ali beirando, eu já dormia com a janela para o mar, né? Aquele cheiro gostoso dentro, o amanhecer, ver o sol saindo de dentro do mar. Agora você imagina a situação e a condição. Isso aqui não é só em Israel, é todos aqueles que guerrearam contra Israel. É apocalíptico, é juízo. Hoje nós vivemos no tempo da graça e no tempo da escolha.
Hoje você escolhe o que você quer. Mas não se engane, tem um Deus. E você vai comparecer diante dele e vai prestar conta da sua. Ah, pastor, isso está muito longe ainda. Engano seu. Os sinais se mostram cada vez. Jesus vem vindo. Prepara-te para te encontrares com o teu Deus. Você está preparado? Você quer ver? Quer pagar para ver? E muitas vezes você diz, mas não vou ver nada disso, isso é. Mas se você morrer na condição em que você está, você estará com esse exército no inferno, estará com o anticristo no inferno. E vai demorar mais uns 1000 anos para que você esteja junto com Satanás no inferno que te levou para estar junto com ele, para negar a Jesus, para apostatar da sua fé e para não crer no que está escrito. Está escrito, mas é muito difícil entender. Por isso que o Senhor Jesus Cristo disse, errais, não conhecendo as Escrituras e nem o poder de Deus. Mesmo Jesus disse, examinai, pois, as Escrituras, que cuidais ter nela a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Pastor, deixa eu falar uma coisa para o Senhor. Deixa eu te dar um conselho. Se o Senhor continuar nessa série de mensagens, essa igreja vai ficar vazia. É melhor esta igreja vazia, aprendendo a verdade, do que esta igreja cheia de falsos profetas, de mentiras, de engodos, e de estar com uma multidão no inferno. Pregues a palavra. Insista a tempo e fora de tempo. Porque virá tempo em que não sofrerão a sã doutrina. O pastor está louco, está chupeta, maluco. Lá é tudo besteira. Você vai ver. Você vai ver. Deus não é o homem para que mente. Esta é uma palavra digna de toda a aceitação. À noite, nós estaremos falando em 24, em 21 e 22 de 24 de Mateus, em Apocalipse 27 a 9, Daniel 11, 35 e Daniel 12. Vamos orar, Senhor. Eu não sou capaz. É muito maior do que eu. É muito maior do que imagino. É muito maior do que aprendi ao longo da minha vida. A tua palavra é muito mais santa, é muito mais poderosa do que constitui. Eu quero te pedir a tua misericórdia para que haja o auxílio do teu Espírito para tirar as escamas dos olhos, para virar a chave, para abrir a mente, abrir o coração, abrir o espírito, para as pessoas poderem, em vez de ficarem apavoradas, se prepararem para se encontrarem com o Senhor. Eu oro no nome de Jesus. Amém.